Igualdade de matrizes. Vamos encontrar os valores de x e y para que as matrizes 3x mais 2y e 5, 3x menos 3y seja igual a 7, 5, 5 e menos 3. Para que elas realmente sejam iguais, todos os elementos têm que ser iguais, ou seja, o elemento primeira linha, primeira coluna, com primeira linha, primeira coluna, precisa ser igual. Primeira linha, segunda coluna, com primeira linha, segunda coluna, 5 e 5 já são iguais. 5, segunda linha, primeira coluna, com segunda linha, primeira coluna, 5 e 5 são iguais. E segunda linha, segunda coluna, com segunda linha, segunda coluna. Assim como primeira linha, com primeira linha, primeira coluna também. Então, nós temos que 3x mais 2y tem que ser igual a 7. E 3x menos 3y tem que ser igual a menos 3. Vamos resolver esse sisteminha. O que seria resolver o sisteminha? Descartar o x e achar o valor de y, e depois volta, substitui o y, acha o x. Ou pode fazer o contrário, elimina o y, acha o valor de x, depois volta, substitui e acha o y, tá? Aqui fica mais fácil, 3x, 3x, quando que nós podemos eliminar uma das incógnitas? Quando elas tiverem o mesmo valor, só que uma positivo, a outra negativo. E aqui elas já têm o mesmo valor, 3x, 3x. Só que na soma, ela só elimina se uma for negativa, se não 3 mais 3, 6x. Então, para tornar esse 3x negativo, o que eu faço? Multiplico toda a equação por menos 1. Mais com menos, menos 3x. Menos com menos, mais 3y. Menos com menos, mais 3. E vamos somar. 3x menos 3x, 0, como era o nosso objetivo desde o início. 2y mais 3y, 5y. É igual a 7 mais 3, 10. Daí eu tenho que o y é igual a 10. Vamos tirar esse 5, de que forma que ele está? Multiplicando, vai passar dividindo. Então, y vai ser igual a 10 dividido por 5, 2. Y vai ser igual a 2. Agora, conhecendo o valor do y, eu escolho uma das equações, primeira ou segunda, substituo o y e acho o valor de x. Vamos pegar a primeira equação? Então, eu tenho que 3x mais 2y é igual a 7. 3x mais 2 vezes, só que eu já conheço o y, ele vale 2. Vezes 2 é igual a 7. 3 vezes x, 3x mais 4 é igual a 7. 3x vai ser igual a 7. 4, se está somando, passa para o outro lado, subtraindo, ou seja, negativo. Assim, o x vai ser igual a 7 menos 4, 3. E esse 3 que está multiplicando, passa do outro lado, dividindo. Assim, o x vai ser igual a 1. Podemos ainda tirar a prova real para saber se está correto. O que eu faço? Substituo o x e o 2, e o y por 2, e o x por 1 aqui. Vamos pegar a primeira? Então, eu tenho que 3x mais 2y, ele tem que ser igual a 7. Vamos ver se isso está correto? Então, 3 vezes 1 mais 2 vezes 2, que nós vamos ter 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7. Correto. Essa segunda equação também tem que dar certinho, ou seja, menos 3. 3x menos 3y tem que ser igual a menos 3. Vamos verificar se isso é verdadeiro? Então, eu tenho 3 vezes 1 menos 3 vezes o y, que vale 2. Isso vai ser igual a 3 vezes 1, 3, menos 3 vezes 2, 6. 3 menos 6, soma com sinais diferentes, subtraindo o outro, 6 menos 3, 3. Conserva o sinal do maior número, o maior é o 6 e o sinal dele é negativo. Daí, menos 3. Correto.
adição de matrizes. Vou somar elemento a elemento. Elemento, primeira linha, primeira coluna, com primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Vamos fazer, então, A mais B. Primeira linha, primeira coluna, 2. Vou somar com primeira linha, primeira coluna da matriz B. 2 mais 1, 3. Pegar primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. 3 menos 4, menos 1. 1 menos 1, 0. Agora vamos para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 5 mais 7, 12. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 8 mais 1, 9. E segunda linha, terceira coluna com a segunda linha, terceira coluna. Menos 1 mais 2, ou 2 menos 1, 1. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Então, esse com esse. 1 mais 3, 4. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. 4 mais 4, 8. E 2 mais 5, 7. Fácil, né, gente? Subtração de matrizes. Vamos fazer A menos B. Então, isso é a mesma coisa que nós fazemos a soma da matriz A com a oposta de B. O que é oposta mesmo? É só mudarmos o sinal de todos os elementos da matriz. Então, vamos fazer a matriz A, vamos copiá-la novamente aqui. 2, 1, 5, 20, 2, menos 1. Menos, então eu vou fazer mais a oposta de B. Ou seja, onde é positivo vai ficar negativo, onde é negativo vai ficar positivo. Então, vamos ter menos 1, menos 3, menos 4, 4, 2 e menos 3. E aí nós podemos fazer uma simples soma. Então, elemento por elemento. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. 2 menos 1, 1. 1 menos 3. Soma com sinais diferentes, subtrai um do outro. 2, conserva o sinal do maior, menos 2. 5 menos 4, que vai dar 1. 20 mais 4, 24. 2 mais 2, 4. Menos 1, menos 3, nós temos uma soma com sinais iguais. Soma 4 e conserva o sinal, menos 4. Desta forma, fizemos a subtração, ok? Multiplicação de um número real por matriz. Dada a matriz A, 5, 4, menos 2, 5 menos 3 e 6, vamos determinar a matriz 2A, duas vezes a matriz A. Então, 2A vai ser a mesma coisa que duas vezes a matriz A. Copiou ela novamente. 5, 4 menos 2, 5 menos 3 e 6. E multiplico duas vezes todos os elementos então, a matriz 2A vai ser igual a 2 vezes 5, 10, 2 vezes 4, 8, 2 vezes menos 2, menos 4, 2 vezes 5, 10, 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes 6, 12. Só isso. Multiplicação de matrizes. O produto AB só é definido quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas da matriz B. E vamos obter a matriz AB com número de linhas de A e o número de colunas de B. Vamos simplificar. Tenho a matriz A, aqui eu tenho uma matriz M por N, lembrando, linhas por coluna. Vamos supor que tenha 2 linhas e 3 colunas a matriz A. Vou multiplicar por uma matriz
com N por P, matriz B, 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. É possível fazer essa multiplicação entre elas? Nós vamos verificar aqui se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Ou seja, N igual a N. São iguais? Sim, são iguais, então é possível. E que matriz nós vamos obter? 2 por 2, número de linhas de A com números de coluna de B. Então, nós vamos obter uma matriz AB 2 por 2. Vamos fazer? Multiplicação de matrizes. Temos a matriz A, formada de 2 linhas e 3 colunas, portanto, a matriz 2 por 3. E temos a matriz B, 1, 2, 3 linhas por 2 colunas, 3 por 2. Primeiramente, vamos verificar se é possível acontecer o produto dessas duas matrizes. 3, 3, sim, é possível, porque o número de colunas de A é igual ao mesmo número de linhas de B. E que matriz nós vamos obter? 2 por 2, ou seja, nossa matriz AB vai ser 2 por 2. Vamos fazer então a matriz AB? AB seria A vezes B. Como que é feito a multiplicação de matrizes? Eu vou pegar todos os elementos da primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna, juntando esses produtos. Eu vou obter o elemento primeira linha, primeira coluna. Primeira linha com a segunda coluna, então eu vou obter o elemento primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Vejam como funciona. 2 vezes 3, 6. Olha os dedinhos, para frente e para baixo. 3 vezes 2, 6. Então, mais 6. Para frente e para baixo. 1 vezes 1, 1. Mais 1. Esse aqui será o elemento da primeira linha, primeira coluna. Agora, primeira linha, segunda coluna, da mesma forma. 2 vezes 0, 0. Dedinho para frente e para baixo. 3 vezes menos 1, menos 3. Para frente e para baixo. 1 vezes menos 5, menos 5. Agora, vou pegar os elementos da segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes 3, 0. Para frente e para baixo. 4 vezes 2, 8. Para frente e para baixo. Menos 1 vezes 1, menos 1. Pego os elementos novamente da segunda linha, agora com a segunda coluna. 0 vezes 0, 0. Para frente e para baixo. 4 vezes menos 1, menos 4. Para frente e para baixo. Menos 1 vezes menos 5, menos com menos, mais 5. Não tenho mais colunas, fechamos aqui. Então, AB vai ser igual, vamos juntar esses produtos? 6 mais 6, 12, mais 1, 13. 0 menos 3, menos 3, menos 5, menos 8. Fechou? 8 menos 1, 7. 0 menos 4, menos 4. Mais 5 ou 5 menos 4, 1. Prontinho, só isso.